A exploração e o presidente. No dia 3 de julho de 2542, nossos piores temores vieram à realidade. O buraco de minhoca responsável por um século de medo e destruição de um planeta inteiro foi reaberto. Mas em meio a questões sobre o que a aparição deste fenômeno poderia significar para a Terra, sondas foram despachadas para o local e nada foi encontrado. Como se fosse um indivíduo apenas, nossa sociedade respirava o medo em cada canto das capitais de todo o mundo. Sem emissões de energia, sem frotas alienígenas invadindo nosso mundo. E quando os dias viraram semanas, finalmente a fenda se fechou por completo. Não houve relatos de confusões ou incidentes por todo o mundo. O buraco de minhoca tinha ido e vindo por mais 100 anos. E o medo, outrora esquecido, retornara à humanidade por todo o universo. De fato, até o final daquele século, a humanidade tinha estabelecido cidades e indústrias em todo o mundo, até na grande lua do nosso sistema solar. Em 2615, um explorador espacial chamado Thomas Connery e sua equipe descobriram o Belt Lua, uma subseção pouco povoada do cinturão de Kuiper, composta de fragmentos de centenas de luas, que destruíram os restos despedaçados de Plutão, estendendo-se desde a órbita de Netuno a além. Descobriram também um sinal estranho, que emanava de um fragmento de lua em particular. Mas sem o equipamento adequado para identificar o sinal e investigá-lo, eles retornaram à Terra, onde a descoberta do cinturão Lua e restos de Plutão fez Connery um nome familiar. 3 anos mais tarde, o presidente da República Terrana sofreu um ataque cardíaco, e o encantador e carismático Thomas Connery foi convidado pela vice-presidente para ocupar o seu lugar nos restantes 6 meses do seu mandato. Sem saber como reagir, o famoso explorador não aceitou o convite tão facilmente. Muitos ficaram chocados quando ele aceitou a posição. Ficaram ainda mais chocados quando ele, em seguida, correu para a presidência. Ninguém mais ficou chocado quando ele foi reeleito quase por unanimidade. Connery serviu a República por mais 3 mandatos. Foi um sucesso como um dos chefes de Estado mais queridos da República, antes de se aposentar em janeiro de 2630, para voltar à sua paixão de exploração interestelar. Logo após a aposentadoria de Connery da presidência, uma reunião foi realizada por um grupo conhecido apenas como Negócios para Frente. Uma aliança particular entre os presidentes das maiores corporações do Sistema Solar. Negócios para Frente foi criada com a intenção de navegar nas águas cada vez mais traiçoeiras de restrições da República Terrana e negócios privados. Embora não seja, por qualquer meio totalitário, a República tinha sido envolvida progressivamente no setor privado, aumentando as normas e intervindo nas práticas de negócios, alegando pensar primeiro no interesse de seus cidadãos. Nessa reunião, os membros dos Negócios para Frente concordaram que era o seu principal interesse monitorar as atividades do ex-presidente Connery, a fim de se beneficiar de suas explorações. O grupo de presidentes suspeitava de que as ambições políticas repentinas de Connery seriam um meio para um fim. Fim este que Connery teria deixado escondido com segurança no cinturão Lua, onde nem ele nem ninguém poderia recuperá-lo sem os recursos que apenas um ex-chefe de Estado poderia vir a ter. A fim de não apenas forçar Connery exigindo sua ajuda para a missão, mas também para criar uma entidade capaz de resistir a uma pressão crescente da República Terrana em empresas privadas, Negócios para Frente tinha negociado acordos de bastidores com os principais bancos, empresas de segurança privadas e sindicatos poderosos em todo o sistema solar. Em 30 de julho de 2630, o termo novo conglomerado
é dito pela primeira vez como uma referência ao plano do grupo Negócios para Frente para unir grandes corporações, bancos, sindicatos e as empresas de proteção privada sob uma única bandeira para ajudar a combater políticas restritivas da República Terrana para o setor privado. Foi quando, pela primeira vez, essas grandes corporações, um novo conglomerado, iria revelar-se muito mais eficaz em seus objetivos, embora não de uma forma que seria de se esperar. Let me tell you something. On this planet, you have 3 choices: political imprisonment, religious indoctrination, or you can fight. We are not the Terran Republic pigs, and we are not the brainwashed Banu coldheads. We are the new conglomerate, and everyone knows we don't take any prisoners, and we don't take any shit. I want payback. I come and take what's mine. I want payback. Baby, it's my chance to shine. This is payback. I wanna see you burn.